Começa agora Pessoas de Valor, a gente já mergulhando, meados de 2024, né, de janeiro de 2024, e hoje eu trouxe um cara que eu sequestrei de São Paulo, porque esse cara vive viajando para cima e para baixo. Aí eu falei assim, meu, entre um aeroporto e outro, vem para cá, participa do Pessoas, não me abandone. E aí o Flávio Maneira, professor Flávio Maneira, né, veio aqui atender esse chamamento, porque você sabe, né, eu comento, né, quem é o Pessoas de Valor, né, são os nossos apresentadores, são as pessoas que circulam aqui, e você é um parceiraço, né, tá praticamente desde o início do programa. O programa tem 5 anos, Flávio. Hoje a gente está na 40 graus, lá da Bahia, passando pela Sol TV para todo o planeta, 193 países, mas se isso não bastasse, a gente também está na Play TV, lá no Rio de Janeiro, na Londres TV, que é um canal para brasileiros que tem lá na Europa, e também na Live Channel em Miami. Ou seja, a gente deu uma boa desenvolvida, né? Mas também eu precisava ter essa entrega, porque afinal, um dos co-apresentadores, né? Mais um co-apresentador, porque o Roberto Debs, que também é autor de alguns livros, está aqui lançando. Me fala desse neuromanagement, é isso? Neuromanagement, sim, Ari, obrigado, mais uma vez uma honra estar aqui com você, um grande amigo, uma pessoa que tem minha admiração e respeito já tem bastante tempo. Eu nem vou falar da onde que eu te conheço, né, porque vai entregar. Bom, achar que eu sou velho. A gente é mais ou menos da mesma idade, só que ele começou a fazer faculdade mais avançado, assim, então a gente é meio que parceiro da faculdade. Foi meu grande professor. E esse projeto, aquilo, né? Você sabe que escrever um livro é uma tarefa árdua, ainda mais na multicarreira que eu tinha, porque executivo na área da saúde há muito tempo, como você bem disse, 2023, Ari, foi um dos anos que eu mais viajei. Assim, eu sempre viajei muito, mas 2023 ultrapassou o limite das viagens. América Latina, praticamente quase todos os países, Estados Unidos, Canadá. Então, o que eu aproveitava? Eu aproveitava, e dentro das minhas andanças, né, que é treinamento, que é cognição, que é capacitar pessoas, liderança e por aí vai, dentro dessas andanças eu falei, é muito acervo, é muito conteúdo, a nossa cabeça não para, ainda mais quando é neurociência. Sim. Eu estava ingressando no Einstein, abrindo um curso no Einstein, a gente vai falar depois dele, né, porque eu também te convidei, mas a gente estava abrindo uma turma de neurociência no Einstein, e eu falei, por que não aproveitar os voos longos para começar a colocar em ordem um projeto que eu já estava escrevendo. Então aí nasce o neuromanagement. Management significa gestão em inglês. E neuromanagement é uma área específica da neurociência no qual investiga através de neuroimageamento e outros métodos de aferição do funcionamento cerebral, especificamente o comportamento que acontece das pessoas dentro das organizações. Então, que envolve cognição, que envolve tudo aquilo que a gente sabe, emoções, gerenciamento de emoções. Ou seja, se eu for vamos entender o resultado que a gente espera do ponto de vista da biologia. Uhum. Essa é a resposta, tá. Da neurobiologia. Eu fico muito feliz, claro, você sabe que eu, como acadêmico, tal, professor, né, da graduação, pós-graduação, como você também, para mim eu fico muito feliz quando eu ouço, e aí no teu livro aborda bem essa questão, de a gente ter ciência, ter estudos para poder fazer gestão, porque muitas vezes eu ouço as pessoas assim, meu faro tá falando para ir para lá ou para ir para cá, tal, ou então como que eu vou lidar, por exemplo, na área de RH mesmo, né, dos recursos humanos, como que eu vou lidar com as pessoas, como que eu vou trabalhar determinados temas, e aí de repente quando você traz a precisão, porque para mim sempre que me falam neurociência, o que é neurociência? É precisão. Exato. É a gente entender melhor do que o campo da subjetividade, por exemplo, da psicologia ou de outras áreas, né? É tangibilizar. Eu sempre falo que nunca compete com a psicologia, pelo contrário, a psicologia é muito mais antiga, mas ele colabora com a psicologia. Então eu sempre falo, torna tangível coisas que a psicologia já falou há muito tempo atrás, a gente só consegue enxergar essa tangibilidade, né? Sai do abstrato e do subjetivo para o objetivo, porque você vê onde que é formado. A gente está falando de transmissão, a gente está falando de pensar, por exemplo, a mente é um objeto do cérebro, fisiológico, né? A mente é abstrata, mas o cérebro cria e a gente processa pensamento que é através de estímulos multissensoriais. E é muito gostoso, né? Porque a gente que trabalha com isso, cada vez, eu sempre falo, se a gente voltar, cada vez está mais, e isso é inevitável, o mundo não vai estar mais, menos conectado, ele vai estar mais hiperestimulado, hiperconectado, etc. Então a gente vê hoje, nunca foi tão alto
o índice de problemas relacionados à saúde mental. Sim. Aliás, que é uma temática que você também deve estar endereçando e tratando. Sim. Por quê? Porque o ambiente está caótico, o caos sempre existiu, vem da natureza. Sim. Taleb fala disso, o Antifrágil fala disso, a lógica do cisne negro fala disso. Mas se a gente for analisar como que eu vou considerar a atenção, sistema atencional, a gente falando um pouco de neuro, a atenção de forma que eu melhore meu foco atencional, que melhore a aprendizagem e melhore, comece a consolidação da memória para fazer algo. Agora, eu queria fazer um paralelo, né? Até porque teve assim, alguns autores, né? Mas particularmente os caras que estão trabalhando hoje, alguns autores que estão trabalhando muito com a questão da inteligência artificial, né? E com tudo que está vindo de tecnologia, de inovação, falam o seguinte, que vão existir os líderes que trabalham com inteligência artificial e os líderes que não sabem trabalhar com inteligência artificial. E lendo o seu livro, vendo o conteúdo e a consistência, a pesquisa que você fez, a gente pode dizer também que daqui para frente vão ter os líderes que vão conhecer de neurociência e os líderes que não vão conhecer de neurociência? Eu acho que o teu ponto foi excelente. Primeiro que a inteligência artificial foi uma das palavras mais ditas em 2023. E não existe inteligência artificial sem inteligência humana. O que vai fazer a gente usar bem, de forma exponencial, de forma inteligente, etc., é a nossa capacidade humana. Por uma simples razão, a inteligência artificial é lógica, a gente não. A gente não é lógico. As nossas tomadas de decisões são impulsionadas pelo sistema emocional e muitas vezes são ilógicas, né? E por isso que a gente é genial. Agora, indo para a neurociência, na verdade a inteligência artificial ela vem, né? Sim. A origem dela é do cérebro. Ela só foi possível pela engenharia reversa do cérebro, E dentro que é muito antiga. Dentro disso, a tua fala é muito interessante porque na minha humilde experiência de alguns anos vivenciando e sendo um defensor de colocar neurociência em todos os contextos que eu trabalho no mundo corporativo. Seja para capacitar um time, seja dentro do RH para falar de vieses, seja para tomada de decisão de líderes. É um caminho sem volta, sem sombra de dúvida. As pessoas, e tem aumentado, acho que você tem percebido, aumentou uma demanda de pessoas, de líderes, de gestores, de RH e de outras sub-áreas, e vou te falar de várias áreas dentro de uma empresa, de pessoas que estão começando a buscar na neurociência um melhor entendimento. Por que a minha equipe faz aquilo? O que é uma equipe com holocracia, ou seja, autogerida? Por que tem a ver com o grau de maturidade? Enfim, e esses porquês, essas perguntas bem feitas, a neurociência pode te dar um caminho de forma que você não encontre respostas definitivas, mas encontre parte das respostas que são mais inteligentes do que a gente tem hoje. Sim, até para a própria definição do time e do tipo de liderança, porque às vezes a gente fala muito assim, essa coisa de, poxa, mas esse líder é autocrático, aí hoje em dia você tem um outro tipo de gestão e tal, mas como você falou, às vezes pelo nível de maturidade ou pelo nível de compreensão e cognição, por exemplo, de determinadas pessoas do time, lógico que a percepção do tipo de liderança vai também mudar. Exato. Né? Exato. O que a gente encontra, tem um vídeo nos meus programas de liderança, na capacitação, eu gosto muito de alguns professores. Tem uma professora chamada Roselinde Torres, eu acho que até já falei dela em algum programa, que ela tem um vídeo sobre o que grandes, é em inglês, mas é algo em português, como o que grandes líderes fazem. E ela fez uma mulher que se dedica a mais de 20 anos para estudar liderança, e eu, em alguns programas, eu abro com esse TEDx. É um TED que ela palestrou, super famoso e tal. E ela fala o que fazem grandes líderes. E ela percorre a narrativa dela baseada em 3 elementos, porque a gente entende, Ari, eu acho que esse fenômeno, eu tenho observado, e não sei você, mas eu tenho observado um aumento drástico da ineficiência da liderança, porque a liderança está sendo exigido nota 10, está sendo exigido 10, a liderança está entregando 3, 4. E no contexto mais humilde, mais puro da liderança, da essência da liderança, né? E a gente vê que falta bons líderes. E isso, baseado no estudo dela, é uma série de fatores, não é um fator, são multifatores. Um deles é ineficiência de programas, ou seja, maus programas que foram oferecidos e contratados pela empresa, desse ajuste fino, porque isso até a neurociência explica. Quando você vai para um programa, a metodologia é a coisa mais importante que tem.
Então, vamos lá, é um diagnóstico certo para entender aquela dor daquela liderança, é entender a cultura, é entender... Então, não é uma coisa simples. Para fazer um programa de liderança exige muito. Até porque a gente também tem que acompanhar um pouco o que vem acontecendo no próprio mundo corporativo, que assim, teve uma época que a gente estava, vamos pensar em termos de Brasil, para pegar aqui, não vou nem sair do Brasil, a gente tinha treinamentos muito genéricos de liderança. Então, assim, o cara ia lá fazer um treinamento de liderança que servia para qualquer um, para qualquer segmento. E isso foi refinando num grau que hoje a gente está ali no nível de treinamento / mentoria extremamente sofisticado e com conhecimento de neuro também que vai aprimorar. Então, assim, você tem como lapidar, por exemplo, um líder no resultado de forma muito diferente. Porque a gente fala de metas, né? A gente sempre fala, né? A meta de desempenho, meta de processo, meta de resultado. Mas, assim, como que está a mente desse líder para acompanhar esses pilares? Um exemplo simples eu sempre falo que o básico bem feito não está sendo feito. E quando a gente encontra o básico bem feito, você às vezes fala, nossa, eu vou dar nota... Não, você tem que dar a nota... Não vou dar nota 10, porque essa pessoa fez o que tinha que fazer. Na liderança, um exemplo disso é inimaginável um líder, e aí eu não estou falando, entenda a comunicação no contexto mais amplo, na totalidade. É inimaginável um líder se comunicar mal. É inimaginável. Só que a gente não tem uma cultura educacional no Brasil, diferente de outras culturas, mas falando do Brasil, das pessoas prepararem para você se comunicar bem. Bom, você é professor de oratória, você dá aula de comunicação, eu também dou aula de neurociência e comunicação, quer dizer, a gente não tem minimamente uma líder e comunicar. Quando eu falo comunicação, não estou falando para a pessoa se tornar palestrante, não é nada disso. Eu estou falando da coisa mais simples de comunicação, que é a capacidade de ouvir, processamento de pensamento. Um exemplo disso... Tem um TED muito famoso, que agora não me recordo o nome, mas não é um TED. É um vídeo famoso de um professor que tem uma comunicação do ponto de vista de voz e de presença, né, de postura muito forte. E ele pega, durante esse vídeo, dando uma aula numa faculdade nos Estados Unidos, ele coloca dados na fala dele que não são verdadeiros. Tá. E aí todo mundo acredita no que ele fala. Sim, e depois... Ele está com convicção. Exato. Aí depois ele pega e mostra os dados verdadeiros e falou, todos vocês estavam prontos para mudar alguns hábitos em coisas pela capacidade da fala. Que eu falei. Exatamente. Flávio, por incrível que pareça, o programa passa super rápido, né? A gente tem aí 2 blocos para fazer, mas eu queria só, antes, você falou muito de TED, queria só antes de a gente partir para o segundo bloco, que a gente vai se aprofundar um pouquinho nessas questões, as pessoas estão cada vez mais cobrando resultados e desempenho, aquela coisa toda, mas ao mesmo tempo as empresas têm um pouco de dificuldade, por exemplo, de encontrar um Flávio Maneira, porque no mundo organizacional existem corporações assim, eu, por exemplo, consigo ter acesso a você e bato um papo com você e tal, mas como que está o Flávio Maneira que consegue colocar também essa entrega para o mundo organizacional? Obrigado, Ari. Bom, eu tenho 2 posicionamentos muito claros. Então, o primeiro é palestras, né? Então, eu estou palestrando, mas eu sempre falo que a minha palestra não é motivacional e depois a gente pode falar sobre isso. A minha palestra Nós somos antimotivacional. Na verdade, a minha palestra é desmotivacional, mas nem por isso ela deixa de transformar ou gerar algum tipo de reação, de reflexão bem forte. E o segundo é workshops e cursos in company. Por quê? Tem que do diagnóstico, um briefing muito específico para desenhar uma metodologia que funciona. A maior parte dos treinamentos não funcionam, e eu sou experiência de causa porque eu trabalhei no mundo corporativo muitos anos, falta de continuidade. As pessoas querem soluções rápidas. Não existe solução rápida para a transformação de uma cultura de liderança ou performance na equipe. A transformação tem que ter uma metodologia que tem que ter o tempo certo, na frequência certa, para começar a fazer a transformação certa. Perfeito. Eu vou chamar um rápido intervalo, a gente volta já com pessoas de valor.
Estamos de volta com Pessoas de Valor. Desta vez eu vou fazer aquela pergunta de $1 milhão no segundo bloco, porque eu sempre faço a pergunta que a gente brinca que é aquela pergunta mais importante. Aí eu vou deixar para ter um pouquinho mais, para você falar um pouquinho mais. O empresário, o executivo hoje, que tem uma série de responsabilidades, uma série de obrigações e a pressão cada vez maior, como que ele consegue ter a tomada de decisão, tendo todo esse fundamento que você coloca, né, no livro tão bem, não só da tomada de decisão, mas principalmente da questão de estratégia, com todo esse conhecimento que está. Em outras palavras, o cara vai ter que fazer uma pós-graduação em neurociência para ele poder ser um gestor lá na frente? Ou ele lê teu livro e ele consegue? Assim, pergunta bem pragmáticas. Definitivamente não, tá? Hoje a gente tem elementos muito interessantes para entender como funciona a tomada de decisão. Eu acho que a primeira coisa é entender como as coisas funcionam. E eu acho que a neurociência, tenho certeza que ela oferece esse entendimento um pouco mais fluido. E a tomada de decisão, como é sabido por vocês, e acho que muita gente já ouviu isso, ela tem uma complexidade no sistema emocional muito grande. Ou seja, eu sempre falo, Ari e pessoal, até o que você come na hora que você acorda, a qualidade do teu sono, hoje a gente consegue medir isso, a gente vai saber se durante aquele ciclo circadiano do dia, né, cerebral e do corpo, qual que é o melhor horário para você tomar uma decisão de ordem mais complexa. Então, eu acho que o caminho é, primeiro, entende como funciona a tomada de decisão do ponto de vista inside, dentro do seu cérebro. Depois que você entende isso, você vai entender que os fatores ambientais, e aí quando eu falo de ambiente, eu estou falando microambiente, estou falando macroambiente, eles vão influenciar a tua tomada de decisão. Um exemplo disso é um estudo interessante que ele pega e mede pessoas antes de tomar uma decisão com músicas que tragam prazer. Música, você sabe, musicalidade é muito importante para o estágio do humor. Sim. Então, você está de mau humor, você bota uma música, numa batida certa tal, o teu humor muda em segundos. Então, tem vários experimentos que vão falar, vamos pensar não estou falando que todo mundo deve ouvir música na hora que vai tomar uma decisão complexa, às vezes não é esse, mas às vezes pode ser. Então, eu acho que é entender a causa. O que acontece do ponto de vista do cérebro com relação à tomada de decisão, quais são os fatores externos que vão impactar ela. Um exemplo disso é o sistema atencional, a gente pode até falar dele. Sim. O sistema atencional que é precursor de um monte de coisa e a gente está com ele falho. Até porque, então, foi até legal que você pegou por essa abordagem, que é por isso que eu falei para a gente abordar nisso no segundo bloco, para ficar um pouco mais profundo até, porque, por exemplo, se a gente falar, vamos considerar dentro da neuro, quais seriam os pilares que a gente poderia adotar ou abordar para entrar na questão do líder, né, da liderança ou do gerenciamento. E aí existe esse campo, por exemplo, das reações emocionais, sistema límbico, algo que a gente já tocou até em outros programas, mas a questão da atenção está muito ligada por uma questão de definição de estratégias, de campo, né? E aí como que fica? Porque para mim eu vejo assim, teu livro tá sensacional, né? Eu te acompanho, claro, já assisti você dando palestras e aulas na pós-graduação, então assim, você é muito bacana, só que eu fico pensando nesse gestor que tá lá num curso, por exemplo, lá no Einstein, ou mesmo na GV, em cursos que você lecionou, pensando assim, agora como que eu vou aplicar isso aí que vocês estão falando no Pessoas de Valor na minha realidade? A primeira coisa é que a gente usa pouco o nosso córtex visual. O ser humano, a linguística dele é muito complexa. Aliás, eu trato disso também. Mas um exemplo disso é, primeiro vamos fazer um caminho rápido. O mundo, desde que é mundo, quer tomar a tua atenção. Tá? Sistema atencional, supervisor, são regiões do cérebro que são precursoras do foco atencional. Então, vou dar um exemplo. A gente está aqui num programa, se eu tivesse com o celular, se nós dois tivéssemos com o celular virado para cima, o que ia acontecer aqui, e isso no contexto de vocês que estão em casa. Se vocês estão assistindo esse programa e estão com o celular virado para cima, o teu sistema atencional ele não está preservado. Por quê? Porque pode vir uma notificação, porque você acha que você consegue fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Deixa eu te dar uma resposta, você não consegue. Você está dividindo o espaço neural. Então a gente acha que é capaz de fazer um monte de coisa e não é. Segundo, o sistema atencional ele é precursor do foco, que é precursor do começo da aprendizagem, que é precursor da memória. O resumo da ópera é, para eu consolidar memória, eu tenho que aprender. Para eu aprender, eu tenho que ter foco atencional. Para eu ter foco atencional, eu preciso de sistema atencional. Qual que é o maior ladrão de sistema atencional? Ambiente. O ambiente, o Reels bem feito, tem um marketing antigo, muito antigo, de 1928, tem uma coisa chamada AIDA. Sim. AIDA é atenção, interesse, desejo
desejo e ação. Então, esse que é o funil de vendas famoso. Então, a pessoa começa com uma forma que ele tem que pegar a tua atenção, eu tenho que aumentar teu interesse, tenho que aumentar teu desejo e promover a ação. Isso, o mundo quer fazer isso contigo e o celular é desenhado para isso, que é o maior ladrão de atenção. Hoje, E aí, se a gente for migrar isso, não querendo cortar, migrar para isso, para a questão da abordagem aqui, da tomada de decisão do líder, como que o cara vai tomar uma decisão em algo tão estratégico se ele está disperso em um monte de questões menores que ele poderia, por exemplo, estar delegando, né? Eu tive agora, recentemente, em Porto Rico com os líderes de lá, eram 12 líderes que tomavam conta dos hospitais de Porto Rico, enfim. E nesses hospitais, a gente fez uma pergunta para o ChatGPT sobre um Einstein de Porto Rico. Fiz 5 perguntas para o ChatGPT. 12 líderes que tomam conta de Porto Rico e alguns países ali. Aí eu fiz a mesma pergunta para eles e deixei a resposta do ChatGPT no slide, ofusco. Aí eu perguntei para eles e falei, vocês têm 10 minutos, essas perguntas, para discutir dentro, colocar no flipchart. Papel e caneta, flipchart fazem milagre com o teu cérebro, que a maioria não sabe e não usa bem. Então, flipchart escreve. A minha pergunta é, qual foi a assertividade de resposta? ChatGPT versus... E eram perguntas importantes para tomada de decisão, para um planejamento estratégico. A minha pergunta é, qual que era o percentual de acerto? ChatGPT versus a resposta deles de um hospital que eles conhecem. A aferição lá, 50, na ordem de 50% o ChatGPT acertou e eles erraram. Esse foi o começo do planejamento estratégico. No segundo passo, que foi um workshop de uma semana que a gente ficou lá com esses líderes, a gente, durante a sessão, porque a atenção ela dura, por isso que o teu programa é bom 30 minutos, a atenção dura em ordem presencial, se o assunto for de interesse, na ordem de 40% se as pessoas forem didáticas. E se você estiver num ambiente sem estímulo. Então 40 minutos. Pós 40 minutos, sua atenção vai cair muito. Pro chão, claro. Então a gente tirou celular, caixinha com a secretária se fosse alguma coisa urgente, sem celular, papel e caneta Canvas, você sabe que eu sou um fã de Canvas, inclusive no livro tem um Canvas. Sim. Então Canvas, pergunta e resposta, 15, 2 blocos, aliás, igual ao teu programa, 2 blocos de 15 minutos. Isso funciona muito bem quando a gente conhece como que o cérebro funciona do ponto de vista atencional. Sim, inclusive na própria educação tem se discutir, que é mais minha área, né, da neurociência, exato, e educação, assim, ainda tem gente dando aula de 1h30 falando e escrevendo na lousa, tal, quer dizer. A primeira coisa que eu mudei na empresa, quando eu cheguei há 8 anos atrás, para construir a parte de treinamento do Brasil, um professor de cirurgia cardíaca, um médico cirurgião, ele ia dar uma aula a tarde toda dando aula. É humanamente impossível sem interação. Então, a cada bloco a gente fez uma interação. Perfeito. E isso serve para qualquer tipo de aprendizagem. Perfeito. Agora me fala uma coisa. A gente não respondeu a pergunta principal. O que esse líder vai fazer? Ele contrata o Flávio Maneira para dar uma palestra, ler o livro? Porque tem gente que faz, às vezes, nossos treinamentos, vai lá, faz um treinamento de oratória, faz um treinamento mais especializado lá com o Paulo Queja, contrata uma consultoria e tal, e acha que vai fazer milagre porque, de repente, ele está terceirizando. É aquela pessoa que está com problemas, vai no psicólogo achando que o psicólogo vai resolver lá, toma esse comprimido aqui. O que fazer, principalmente? Porque a gente não respondeu essa questão. O executivo que está nos assistindo, ou uma pessoa que está nos assistindo hoje, o que fazer para poder colocar isso em prática? Eu acho que se apropriar o que a neurociência oferece, não só comigo, mas eu acho que tem muitas pessoas que são boas, cuidado, tem muito pseudo-neuro aí, né? Fala um monte de besteira, a internet da voz é idiota também, mas eu acho que a primeira coisa é saber quem procurar. Sem sombra de dúvida, é uma coisa que eu defendo há alguns anos, neurociência é o caminho sem volta. O problema é ela séria, de forma fundamentada, com fundamento, não pseudociência, mas com estudo clínico que fundamenta. Acho que a primeira coisa é se apropriar disso. A segunda é ter claro o que você quer. Você tem que saber a cultura do que você insere, da tua empresa, tem que saber as dores, tem que saber quais as core competências, as competências chaves. As pessoas ali, elas geralmente querem trabalhar tudo. Quero trabalhar 5 competências. Sim. Não, escolhe uma e faz bem feito. E eu sempre falo, se tem perguntaram a 9 executivos de grandes empresas, qual é o maior problema? Isso é recente, é 2018, recente dentro do estudo clínico, 2018. Quais são os maiores problemas que você encontra na tua organização? 9 responderam ineficiência nos aspectos comunicacionais dentro dos departamentos. Por quê? Porque as pessoas comunicam mal. É interpretativa, dá significância. Então eu falo, começa pro básico.
Eu fui recentemente numa empresa treinar as pessoas para se comunicarem melhor, mas não é aula de oratória. Sim, sim. É um workshop de comunicação entendendo, não é às vezes a comunicação é a questão das relações interpessoais mais do que efetivamente a comunicação, né? Eu descer do pedestal, descer do tamanco, né, que a gente brincava, do banquinho, para poder ouvir e para poder ter empatia, para entender o que as pessoas estão falando, né? Isso é muito mais do que oratória, inclusive, né? Perfeito. Legal. E aí me fala uma coisa, para a gente fechar, né, que a gente tá eu e o Flávio, a gente fala no 2x lá do WhatsApp, né? Também, né? Eu queria aproveitar o gancho que você está aqui para falar um pouquinho sobre o teu calendário 2024, assim, porque eu sei, por exemplo, inclusive falar aqui para quem está assistindo, claro, a gente tem uma audiência super qualificada, tal, a gente acaba pegando gente, hoje a gente está falando em 193 países, né, que é bem legal, né, pela Soul TV. Como que está esse curso? Porque eu tenho o curso da Einstein que é à distância, então, por exemplo, quem estiver fora até do Brasil pode fazer. Como que é? Bom, eu estou com o curso do Einstein, Neurociência Aplicada à Gestão de Pessoas, um curso que tem uma coordenação incrível, que tem um corpo docente no qual me orgulho de fazer parte, mas a gente trabalha de forma bem séria lá. Eu estou sendo demandado um monte de coisa ali. Eu vou dar entrevista amanhã para um podcast. Eu estou cheio de podcast para me entrevistar. Vai sair o meu com o Ivan Moré, o Desobediência Produtiva, que eu falei sobre o livro. Estou com algumas palestras já fechadas em 2004, que agora entra no momento de convenção. E aquilo que eu falei no começo, eu sou um cara desmotivacional. Então eu não vou te motivacionar, muito pelo contrário. Eu vou te desconfortar bastante. Eu gosto de cognição de alto nível, de diminuir tua autossabotagem. A gente se autossabota o tempo todo, Sim. Então é diminuição de autossabotagem. Estou bem, meu plano é 2024. Palestras, workshop em companies e muita entrevista no teu programa e em alguns outros cursos ainda. Boa, Pela legal. gentileza, obrigado. E Legal. a gente tem gente para entrevistar boa aí também. Opa, com certeza. Porque para quem não sabe, né, quem pegou agora, você pode assistir essa entrevista desde o início, né, no pessoasdevalor.com.br, mas também pode assistir 200 e poucas entrevistas que a gente tem, porque a gente tem os co-apresentadores do programa, de vez em quando a gente bate um papo entre a gente mesmo, porque também nós somos entrevistáveis, né? Mas eu, Flávio Maneira, Paulo Queijo, Alexandre Quartz, Roberto Deves e tal, a gente tem um time super, né, o Dream Team do Pessoas de Valor, que também dá um pouquinho o nome, né, pro programa, né? A gente joga um pouquinho essa coisa, as pessoas às vezes perguntam, pessoas de valor. Fala assim, olha, a gente entrevista pessoas de valor, mas os entrevistados também tem lá um bom peso, né? O Dr. Leonardo, que trabalha com imagem, ele está no Canadá agora trabalhando. Sim, imagina, eu gosto muito da Gisele, né? Gisele Coelho, imagina, uma das principais neurocirurgiãs do país, né? De Harvard, né? Por aí vai. Mas vamos ficando por aqui, senão a gente puxa um segundo programa, né? Então fica com a programação aí dos canais que exibem o Pessoas de Valor e você já sabe, se você quiser acompanhar esse programa, vai lá no site e assiste, pode assistir e compartilha com os amigos de vocês também, porque o programa é uma aula, tá bom? Forte abraço e até a próxima. Valeu.